Fala comunidade, bora lá, vem cá que eu te conto. Sextou de treinos e concentração, sensacional. Quer melhorar? Repetições. Quer ficar na ponta dos cascos, não restar dúvidas do que você tem que fazer? Repetições, repetir. É isso. Vamos lá, treinos e mais treinos, e desenrolo e visão, e treino tático e quadro e caderno, escrever estudos exatamente dessa forma. De manhã, tarde, se concentra, troca ideia, vê o que errou, vê o que está acertando. Sensacional. Repetições. E os caras estão repetindo por lá. Repetições. É o vídeo das repetições. Vamos repetir por aqui? Gramado. Sintético versus natural. Rapaz. O João Martins, auxiliar do Abel, falou do gramado natural, defendendo o campo de plástico do Allianz Porco, da Arena Sandy Júnior. Renato foi lá e respondeu. João Martins, para quem não sabe, é o auxiliar do Abel que defendeu o gramado sintético falando mal do gramado natural. Ou seja, mais um asterisco. Os asteriscos do Palmeiras. O Abel montou um monte de asterisco quando perdeu, quando perde, sempre tem asterisco. Agora foi o gramado natural. Ele disse que São Januário parece até uma plantação de batatas, um batatal, que tem mais de meio metro, rapaz. Ai, meu Deus, esses caras são muito engraçados, gente. São muito engraçados. Eles conseguiram falar que é quase meio metro ali, cheios de altos e baixos. Depois a culpa é do sintético, que é 2026, mas mesmo assim nada mudou. Sabe por quê? Porque perderam pro Vasco de virada. Se tivesse ganho o jogo, não estaria falando do batatal do Vasco. Mano, é muito engraçado, rapaz. Pois é, Vasco ganhou de um Palmeiras que vai chegar brigando no final do ano pelo título, não tenho dúvidas, mas realmente Palmeiras lá é a cara do Abel, a cara da Leila, é a cara deles mesmo. A gente sabe que é, mas o Vasco fez um baita jogo, tá? E o Renato respondeu, disse que ele prefere 1000 vezes jogar no campo do Vasco, que é um gramado natural, do que jogar num gramado sintético, que o campo do Vasco é um campo bom sim. Rapaz, agora é o gramado, hein? Daqui a pouco vai ser o quê? Será que vai ter arbitragem dando moral para eles como foram esses últimos anos? Ramon Abate Abel voltou. Lá na Copinha, por exemplo, deram um pênalti lá inexistente para o Palmeiras. Pois é. Agora vamos estar falando de uma situação aqui. Gente, eu tenho que falar. Não adianta, eu tenho que falar. Ninguém falou sobre isso. Vou falar por aqui. Vocês repararam que a final do Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, não foi tanto assunto como a situação que aconteceu com o pai do Gerson? Adivinha por quê? Te dá uma chance só. Uma chance. Comenta aqui. Por que será que aquela briga terrível, aquele tumulto terrível na final do Mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro não virou tanta manchete, não foi tanto assunto como a situação do Gerson no Maracanã? Por quê? Que a situação das vaias do Gerson, do xingamento do Gerson, da situação que aconteceu com o pai do Gerson, repercutiu muito mais na imprensa do que aquela briga terrível Cruzeiro versus Atlético Mineiro. Rapaz, como é que pode? Os caras não conseguem esconder, gente. Tudo que é do Flamengo vai viralizar mais, mas aí é a torcida do Flamengo que não presta, a torcida do Flamengo não deveria ter feito. Eu tô vendo um monte de jornalistas bairristas ficar falando em relação à situação que aconteceu com o pai do Gerson, criticando o torcedor rubro-negro. Mas Cruzeiro e Atlético Mineiro aconteceu uma briga lá, pá, tiveram algumas expulsões, acabou o assunto. Agora, as vaias no Gerson, chamarem de mercenário, de xingar. Gente, sério mesmo que foi pior do que aconteceu no jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro? Fazer o que fizeram com o pai do Gerson, o atleta Marcão, foi pior do que o aconteceu em Cruzeiro e Atlético Mineiro? Que vergonha pra vocês, gente. Que vergonha alheia. A mesma coisa quando o Flamengo vai jogar fora do Rio. A nossa torcida é hostilizada até por próprios policiais do estado de lá, tá? Em Minas, em São Paulo, a gente sofre pra caramba, é uma correria total, porque não pode estar desfilando com a camisa do Flamengo em qualquer lugar, tem que esconder, tem que ficar ali passando por outro lado, colado nos policiais, que mesmo assim, mesmo com a polícia, eles não protegem. Teve um jogo de Flamengo e Atlético Mineiro que os policiais estavam descendo além de nós lá e a gente não é manchete. Agora, quando acontece algo aqui no Rio de Janeiro, como aconteceu aquela briga puxada pelos próprios torcedores do Cruzeiro, a torcida do Flamengo não presta. Aí sabe o que acontece? Eu venho aqui sempre pedir para vocês união. Mas cadê que os rubro-negros se unem? A se inscrever no canal,
a compartilhar o conteúdo, a dar moral. Sabe por que não faz? Porque ninguém é unido. Ah, rubro-negro ajuda rubro-negro. Tem coração envolvido nisso daí, gente. Tem caráter, tem essência. Então não é sobre time, não é sobre cor da pele, não é classe social, né, o que você tem no bolso ou no banco. É sobre você. É sobre você, sobre as pessoas. Enquanto existirem seres humanos na face da Terra, infelizmente, é isso daí. Porque o ser humano está se empodrecendo com o passar do tempo. Martelado, é isso, carimbado, virando a página. Hoje tem treino no CT Jorge Launino do Urubu. Provavelmente vão chegar cedo, aí descansam, almoçam, ficam por lá. À tarde tem treino às 17 horas, visando o jogo frente ao Chora Fogo, lá no Tapetinho, no campo de plástico, onde não dá para plantar batatas. Não dá para plantar batatas, mas os jogadores detestam esse tipo de gramado. Não tem nada científico que comprove as lesões. Pois é, mas os melhores jogadores não gostam. Os treinadores que entendem de futebol e que gostam de futebol também não gostam desse gramado. Será por quê, hein? Será por quê? Por qual motivo ou circunstância? Porque é um campo porcaria de plástico sim que não presta. Neymar, quem mais? Depay, acho que Depay também não joga. Tem um Soares também que estava no Grêmio e não jogava. Enfim, vários não jogam, mas vai ser lá, no tapetinho. E poderemos ter aí um time bem mexido por causa disso daí. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Temos jogo Botafogo e Flamengo. E o Vasco ganhou do Palmeiras, rapaz. Incentivo aí para um monte de pequeno aí no campeonato quando for enfrentar o Flamengo. Alô, Flamengo! Ó, seriedade. Rapaziada, muito obrigado a todos que me seguiram até aqui, conseguiram assistir os vídeos, dar essa força de deixar o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, se inscreve na Flamengo TV, deixa o seu like, faça seu comentário, compartilhe o conteúdo e clica no sininho das notificações para você sempre ficar bem informado sobre tudo que acontece no nosso Mengão. Já já teremos novidades. Saudações.